A política tudo comunica, inclusive a roupa. A imagem de um político não é construída só pelo que ele fala, mas também por como ele se apresenta. Afinal, com a aparência, ela reforça aí a autoridade, o carisma e até o posicionamento político. Sabia disso? Pois é, e como é que isso importa tanto em períodos, por exemplo, de eleições, hein? Sobre esse assunto, a gente vai conversar a partir de agora com a Denisa Gurgel, que é especialista em comunicação e brand político, e ela pesquisa, né, como é que a moda e o vestuário influenciam a percepção do eleitor. Ela é, minha gente, uma das palestrantes do Politicall, um show de comunicação que acontece hoje aqui em Fortaleza, e ela está aqui para trazer esse assunto para a gente. Muito bom dia, seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Elisiane, bom dia, Bom Sávio. dia. Obrigada pelo convite, bom dia, ouvintes também. Daqui a pouco eu tô lá no Political para a gente conversar exatamente sobre esse impacto, né? A gente tem visto isso todos os dias, os bonés aí que estão ganhando espaço na disputa da política. Então... E a gente tem esse ambiente, né, tanto de estar próximo desses representantes, quanto a internet, as redes sociais, que acabam aproximando e comunicando de todas as formas, né? E é comum que a gente não pense na moda como algo que anda junto com a política. Às vezes a gente quer colocar a política muito distante da gente, sendo que ela é, de fato, o nosso dia a dia, né? Exatamente. Como é que essa comunicação acontece através da vestimenta, de detalhes ali do político? Eu brinco sempre que ninguém pode sair na rua pelado, né? Que todos os dias a gente tem que se vestir. E eu trabalho na área de assessoria de comunicação política há mais de 20 anos, o que significa que não tinha redes sociais naquela época. Sim. E as redes, elas trouxeram para os políticos, principalmente, essa vantagem deles poderem se mostrar como eles são fora dos plenários, né? Tipo, o político de verdade, quem ele é. E aí, a ideia é que eles se vistam para gerar uma conexão com esse eleitor. Porque essa imagem do político engravatado, ela tá muito mal vista, né? Esse efeito antipolítica que está no país inteiro, as pessoas desconfiando das instituições, também acaba respingando nos políticos. Eu, na minha pesquisa, faço grupos focais e teve uma fala muito emblemática na foto do político de terno e gravata, que é assim, todos os escândalos de corrupção que a gente vê, o político está vestido desse jeito, de terno e gravata. Então, eles estão aproveitando essas inserções no imaginário das pessoas para se mostrar como elas, semelhante a elas, né? E aí eles vão usando esses elementos de moda, porque, na verdade, a roupa, desde que a gente começa a se vestir na pré-história, ela tem essa função de organizar a gente socialmente em grupos. E Denisa, muitas vezes você olha, você falou aí do exemplo da gente observar um parlamentar, pela roupa sempre tá lá, com a sua gravata, né, com o seu terno. E aí muitas vezes você pode, por exemplo, o eleitor ou o público comum pode conseguir observar qual o posicionamento político daquele parlamentar, seja deputado, senador, só pela roupa? Com certeza, as pessoas fazem isso de forma inconsciente todos os dias. A gente tem os estereótipos, né, na sociedade, não só na política. A gente olha, todos nós, né? A gente olha para uma pessoa e fala assim, essa pessoa tem cara de que é isso, aquilo. E a mesma coisa acontece com as lideranças políticas. Não por acaso, hoje a gente tem visto no Congresso Nacional, por exemplo, muitas mulheres usando turbantes, tranças, que era impensável antigamente. O Túlio Gadelha, que recentemente se filiou à Rede, se você observar, ele passou a usar mais terno de linho, porque ele está num partido de sustentabilidade, e o linho tem essa coisa do tecido mais natural. O Nicolas Ferreira, ele de vez em quando está com um botãozinho do movimento Pró-Vida. Os políticos da direita sempre tem ali um broche do Brasil, que ainda é associado à direita, apesar da esquerda estar tentando ali se reapropriar disso. Então, esses elementos acabam impactando de verdade na percepção do eleitor de que bandeira que esse cara está defendendo, essa mulher. O próprio presidente Lula, né, que tem sempre outros mandatos, gostava sempre de estar com a gravata vermelha, né? Nesse mandato tem evitado essa gravata vermelha, adotado inclusive uma gravata em tons da bandeira, né? Justamente também para aproximar. A gravata simbólica ali da época da conquista da Olimpíada no Rio de Janeiro, exatamente, né? Que ganhou esse espaço. A própria história dos bonés, né? O boné do governo hoje, o Brasil é dos brasileiros, é azul. É azul, né? Não é vermelho, né? Porque é um contraponto ao MAGA hats do Trump, lá nos Estados Unidos. Que é vermelho. A direita é vermelha.
Eu fico brincando, gente, ano que vem como é que vai ser? A esquerda vai estar de azul e a direita vai estar de vermelho. O que a gente vai fazer? E aí, continuando com essa temática, né? Como é que o político ele pode equilibrar isso de construir essa imagem forte com referências, sem passar do ponto e para tentar se aproximar também dessa comunicação com o eleitor? É muito importante que as campanhas, que os mandatos, ou que a liderança, né, que às vezes não está aí num espaço já formal, mas vai tentar uma eleição, ela invista em pesquisa. As pesquisas hoje qualitativas, elas ajudam muito a gente que é da área do marketing político a criar estratégias melhores, entendendo ali quem que é aquele público-alvo. Não tem como você pensar uma estratégia de imagem sem entender quem é o seu eleitorado. Eu sempre lembro para todos os políticos que ninguém tem 100% dos votos. Então, você tem que pegar, definir seu nicho e aí encontrar nesse nicho quais são esses elementos de identificação que você pode trazer para a sua imagem. Para não criar um personagem, porque a gente tem que sempre respeitar a personalidade desse político, dessa liderança, mas para criar essa conexão. O vestuário, na política, não é necessariamente para você se vestir bem, se vestir de forma elegante, seguir ali as regras da consultoria de imagem tradicional. O vestuário é uma ferramenta para gerar conexão com o eleitor, para se mostrar um representante daquele grupo que você está ali querendo conquistar voto. Então, a fórmula é essa. Você tem que fazer um bom estudo de público, tem que entender o que aquele seu público pensa, sente, consome, usa, quais são as referências dele, para poder trazer esses elementos, gerando aí algum tipo de conexão com eles. E eu acho que até tira essa imagem, né, de que o político é um ser superior, que está ali muito distante, né? Eu acho que a gente viu algumas abordagens de alguns políticos, né, grandes representantes do Brasil, né, se aproximando mais do público, principalmente ali na rede social. O cara comum, quando a gente fala de arquétipos, né, que é uma outra ferramenta muito importante para o marketing político, a gente acaba humanizando essa pessoa, né? Não por acaso tem tanto político usando camiseta. Hoje em dia, calça jeans, está virando o uniforme, está substituindo o terno e gravata ali dos políticos. O Lula mesmo, ele usa muita camiseta com blazer. O Bolsonaro com as camisas de futebol, que, né, a última vez que eu olhei, tinham contado lá, já tinha usado mais de 180 times de futebol. Não é para, sou um apaixonado por futebol. O brasileiro médio, o homem, ele gosta de futebol. Sim. Então, coloca ele nesse lugar de homem comum. O Bolsonaro, ele passou 30 anos no Congresso Nacional e ele foi eleito como a figura antipolítica. Porque ele conseguiu construir esse imaginário de que ele era de fora daquele ambiente, que ele era uma pessoa comum, revoltada com a política que estava ali naquele mesmo momento. E, Denisa, como é que o político a gente pode equilibrar, né? Você citou aí a questão do Bolsonaro, que buscou esse estilo para se aproximar das pessoas com essas camisas de futebol, mas ao mesmo tempo precisava mostrar também a sua autoridade como presidente da República, né? Então, como é que você consegue ali equilibrar as duas coisas, né? Tentar se aproximar do público que levou você àquela posição de político, no caso, deputado, enfim, senador, prefeito, presidente da República, mas ao mesmo tempo também manter a formalidade do seu cargo, né? Que a vestimenta também existe. Como é que você chega nesse ponto? Tem lugares, inclusive, que a gente já tem a regrinha ali definida, né? As casas legislativas, os espaços de poder, eles normalmente têm a exigência do traje de passeio completo. A alfaiataria, ela sempre vai ajudar a levar para essa ideia da roupa mais formal. Então, você vê essa mistura, né, da camiseta com blazer, ou as mulheres usam muito camiseta com calça de alfaiataria e salto alto. Elas acabam ajudando a equilibrar. A gente tem uma outra ferramenta que é muito interessante para isso, que são as cores. As cores claras e escuras, elas também vão impactar nessa percepção. O Nicolas, ele usa muita camiseta, mas é camiseta preta, ele é um menino jovem. E esse preto, ele traz esse peso. A gente ainda associa o preto também à autoridade, poder. Então, a gente tem muitas possibilidades. Seria excelente se eu tivesse uma fórmula mágica para entregar aqui. Mas tem muitos caminhos que a gente pode seguir. Agora, recado para o nosso ouvinte, telespectador e internauta, que é leitor, que tem que ficar muito atento a todos esses detalhes. O que é que você diria que o eleitor ele precisa prestar atenção nessa forma, né, que o político se comunica, pensando já nas próximas eleições? Primeiro que a gente tem que acompanhar a política diariamente, assim, ela faz parte da nossa vida, como você falou no começo ali, né, Elisiane? Tudo, desde o pão de queijo que a gente compra, a tapioca que a gente está ali consumindo no nosso café da manhã, tem
algum dedinho da política ali. E a gente tem que entender quem são as lideranças que a gente está colocando para nos representar. Cada um vai ter aí sua ideologia, seu espectro político, mas é importante que você acompanhe essas lideranças que você escolheu votar e defender e que você observe quais mudanças que ele está tendo nesse comportamento dele. Se a gente prestar atenção a partir de agora, a gente já vai ver muita mudança em algumas lideranças políticas que já estão ajustando, inclusive, a aparência deles para 2026. E aí, o que ele está querendo com essas mudanças? De quem que ele está querendo se aproximar? Será que ele vai continuar fiel àquela pauta que lá atrás você estava achando que ele estava defendendo? Ou ele já está sinalizando a você que ele vai ir para um outro caminho, né? Pelo tipo de postagem que ele faz nas redes sociais, pelo tipo de fala, se ele era mais contundente antes na defesa de algum assunto e agora ele já dá uma desviada. Se ele começa a trazer essa informalidade ou essa formalidade para o vestir dele, também é um sinal de para que lado ele está indo. Então, a gente tem que acompanhar as lideranças, a gente tem que prestar atenção no que elas estão falando, com quem elas estão andando, o que elas estão defendendo, para a gente, lá em 2026, fazer as nossas escolhas da melhor forma possível. É isso. E acompanhar aqui nossa programação, porque aqui a gente está sempre, olha, de olho em todas as movimentações. Denise, obrigada, viu, pela participação. Obrigada a vocês, gente, pelo convite. Boa semana. Fiquem de olho também aí nos processos eleitorais, no que a Verdinha está trazendo para ajudar vocês a votar bem em 2026. É isso. Um abraço para você. Obrigada.